Nós vamos iniciar com Jeremias 17, no versículo 10. Na versão ARA, eu queria, se possível, que todos acompanhassem e lessem comigo esse versículo, porque ele é a base do que nós vamos falar nessa noite. Jeremias 17, versículo 10, na versão ARA. Vamos aguardar um pouquinho a mídia. Jeremias 17, versículo 10. Então vamos lá. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo o seu proceder, segundo o fruto das suas ações. Queridos, Jesus, nosso Deus, Ele é onisciente. Ele conhece os nossos corações. Ele conhece o mais íntimo do nosso ser. E é o que nós vamos falar mais profundamente nessa noite. Eu acho que o retorno está um pouquinho alto. Pode diminuir um pouquinho. E antes de se aprofundar mais no assunto, eu queria falar para vocês uma definição da palavra coração. Que o nosso tema todinho hoje vai ser um coração sincero. O coração, como músculo, falando de uma forma natural, ele é um órgão vital, nós precisamos dele para a circulação sanguínea e para o desenvolvimento de todo o nosso organismo, porque ele fornece nutrientes, oxigênio e tudo aquilo que a gente precisa para que a gente possa realmente funcionar perfeitamente. Isso como um órgão natural, ele é vital para o nosso corpo. Falando em relação à palavra do Senhor, a palavra coração, em outro sentido, ela vai aparecer mais de 800 vezes na palavra. E ela vai ter um significado bem diferenciado, que é a sede das emoções. E é isso que nós vamos falar mais profundamente nessa noite. Assim como no natural o coração físico ele é vital, o nosso coração também, na palavra do Senhor, ele é um tema central e ele reflete a nossa vida interior e as nossas emoções. Lá em Efésios 4:25, diz assim, nós vamos entender um pouquinho sobre intenções do coração diante de Deus. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque nós somos membros uns dos outros. Então, essa passagem aqui está nos ensinando como nós agirmos diante das pessoas. Quando nós temos um coração sincero, coração que agrada a Deus, a gente vai precisar deixar alguns comportamentos e algumas atitudes de lado. Certo? E esse tempo que nós estamos vivendo hoje, ele é um tempo onde a gente precisa realmente ter um coração verdadeiro. Porque nós passamos por muitas situações, por muitas influências, recebemos às vezes convites locais, convivemos com pessoas que não servem, não conhecem ao Senhor. E nós vamos estar sendo analisados por essas pessoas. Então, nós precisamos sondar e saber onde está o nosso coração e qual está sendo a intenção. Se a gente está realmente agindo com sinceridade e verdadeiro nas nossas atitudes. Mas aí vocês podem me perguntar assim, como é que eu vou ter esse coração sincero? Eu já nasci de novo, eu sou crente, eu já sirvo ao Senhor, mas às vezes nós não estamos tendo atitudes de sinceridade. E aí, Colossenses 3:9, na versão NVI, diz assim, não mintam uns aos outros, pois vocês já se despiram do velho homem que tinha essas práticas. Então, antes de nascermos de novo, antes de conhecermos Jesus, falando assim diretamente para nós já cristãos, nós tínhamos uma natureza que nos dominava. Mas após conhecermos Jesus, após aceitá-lo, termos o nosso coração, o nosso espírito recriado, o que aconteceu? Nós agora somos filhos de Deus. Aquela natureza de velho homem, ela não existe mais. Então, essas práticas que o apóstolo Paulo está citando aqui, os colossenses, como a mentira... Deixa eu começar a beber água. A gente precisa
retirar das nossas vidas. Amém? Só um minutinho. Glória a Deus. Tem que beber água, né? Senão a voz não sai. Então, associando diretamente o nosso coração como sede das emoções, elas precisam estar controladas, essas emoções. Então, aquelas práticas que a gente tinha anteriormente, a gente precisa deixar elas de lado. Se tínhamos o costume de mentir, de não falar a verdade em certas situações, de agir com falsidade, que é o contrário da sinceridade, a gente precisa deixar. Então, essa palavra de hoje era uma palavra que vai nos assim, mover muito. Ela vai falar bem diretamente com o nosso coração, para que a gente se examine. Então, se dentro do nosso coração a gente está nutrindo sentimentos, como eu acabei de falar em relação à mentira, rivalidades, invejas e várias outras coisas estão preenchendo o nosso coração, como é que a palavra de Deus e os princípios eles vão agir dentro de nós, se a gente não está dando espaço e deixando se ocupar por muitos sentimentos que não agradam a Deus. Vão guardando aí essas palavras. Mas Deus, Ele nos conhece, que foi o versículo que nós lemos inicialmente. Ele nos esquadrinha, Ele conhece o nosso mais íntimo. Ele sabe tudo o que passa dentro de nós. E muitas vezes nós só precisamos orar, ter mais intimidade, buscar mais ao Senhor, porque o Espírito Santo que está dentro de nós, Ele vai nos ajudar. Ele está conosco todos os dias, queridos, e naquilo que a gente não consegue fazer, porque não é na nossa força mudar atitudes do dia para a noite, o Espírito Santo ele vai nos ajudar. Lá em Mateus 6,6 diz, quando orares, entra no teu quarto, fecha a porta e o teu pai que está em oculto, ele te vê. Então, o Senhor, ele está olhando para nós. Ele está nos vendo. Não tem como a gente não ser sincero diante de Deus, porque Ele conhece o nosso íntimo. Mas, às vezes, diante das pessoas, nós, às vezes, atuamos. Inclusive, foi uma das palavras que, quando eu estava conversando com o pastor Johnny, ele deixou assim bem claro para eu enfatizar. Muitas pessoas, elas atuam muito em atitudes, como um ator mesmo, mas isso aí não permanece. Não tem quem consiga atuar por muito tempo. Chega um momento que a falsidade, que as atitudes vai ser revelado, porque não há nada oculto que não vai ser revelado. E isso não agrada ao Senhor, queridos. O que agrada ao Senhor é um coração contrito, um coração que está ligado ao Pai. E é isso que nós precisamos trabalhar nas nossas vidas. Então, eu quero ter um coração alinhado com o meu Pai, como diz Mateus 5,8. Bem-aventurados os limpos de coração. Então, que nós, nessa noite, possamos entender que esse coração limpo, sincero, é o que vai agradar ao Senhor. Glória a Deus. Acontece que, às vezes, as pessoas, elas vêm, aceitam Jesus, começam a seguir, mas elas deixam, assim, recebeu a bênção. Eu vim para receber uma cura, eu vim para receber uma porta de emprego, recebeu e foi embora. Elas não querem mudar de vida, elas não querem examinar o próprio coração, elas não querem mudar de atitudes. Então, essas pessoas, elas aceitam Jesus e muitas vezes elas se afastam. Mas nós que estamos aqui perseverando, nós precisamos colocar sempre o Senhor em primeiro lugar nas nossas vidas. A gente não deve buscar o Senhor só para conseguir conquistar coisas. A gente precisa buscar Ele primeiro porque Ele nos salvou, Ele nos resgatou e porque Ele nos ama, porque nós precisamos dEle para viver. Aleluia, glória a Deus. Então, com qual intenção no coração eu estou servindo a Deus? Essa é a nossa pergunta de hoje. Será que é com um coração sincero, que é o que eu falei já bastante até aqui, ou é um coração que está com interesses pessoais, que está servindo apenas para conseguir coisas do Senhor? Precisamos nos examinar nessa noite em relação a isso.
Provérbios 4:23 diz: sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procede as fontes da vida. Então, tudo que acontece na nossa vida, nas nossas atitudes, em tudo que formos fazer, vem do nosso coração. Então, se nós estamos com a intenção verdadeira, correta, a forma como nós vamos agir vai ser uma forma que vai agradar a Deus naturalmente, porque tudo vai vir do coração. Muitas vezes, pessoas estão servindo ao Senhor há tanto tempo e possuem uma vida estagnada, uma vida sem avançar, uma vida sem crescimento. E, às vezes, elas olham a vida de outras pessoas e ficam dizendo: Senhor, por quê? Essa pessoa está há tão pouco tempo e está aqui. Porque, muitas vezes, aquela pessoa realmente está sendo sincera com o Senhor. E, às vezes, você está com seu coração tão cheio de sentimentos errados que você parou onde você já deveria estar muito à frente. Eu sei que é um pouquinho pesado esse tema que o pastor me deu, mas vamos continuando. Então, nós precisamos analisar o nosso coração. A gente não pode achar que a gente já sabe de tudo, que a gente não precisa mais de Deus, que a gente não precisa mais ler a Bíblia, que a gente não precisa mais orar, porque quando sobrar um tempinho eu buscar o Senhor. Não, esse não é o coração que agrada a Deus. Eu venho para a igreja, eu entrego meu dízimo, eu sou generoso, eu faço isso, aquilo, mas você está fazendo muitas vezes de uma forma de obrigação, para ficar livre porque fez. E aí não vai servir de nada essa sua atitude. Se você realmente não fizer com entendimento, por exemplo, que o Senhor já te abençoou, por isso que você faz essa atitude, aquilo ali não vai se transformar realmente em bênçãos na sua vida. Mateus 6:21 diz assim: aonde estiver o vosso tesouro, aí está o seu coração. Vejam quantos versículos na Bíblia fala sobre a intenção do coração, fala sobre as emoções. Por isso a necessidade de analisarmos hoje como está o nosso coração diante do Senhor. Amém? Vou beber mais um pouquinho de água para ficar mais calma. E sabia que quando a gente não cuida das nossas emoções, quando a gente começa a agir, tomar decisões, muitas vezes precipitadas, aí é onde Satanás começa a atuar. Porque ele vai lançando coisas na nossa vida, no nosso tempo, nos preenchendo com tantas coisas por fora, que a gente não encontra tempo para adorar o Senhor verdadeiramente, para adorar. Aquele momento realmente onde a gente para no nosso quarto e fica ali só nós e o Senhor. E aí a gente vai se preenchendo de tantas coisas no nosso dia a dia, o nosso coração vai ficando tão cheio, as nossas emoções, e a gente esquece do principal que nós estamos aqui, que é para adorar o Senhor, que é para bendizer o seu nome. Glória a Deus. Então, guardar o coração, queridos, é um processo contínuo de vigilância. Oséias 6:3 diz assim: conheçamos e prosseguamos em conhecer o Senhor. Então, veja, a gente não aceita Jesus hoje e já está tudo resolvido, não. A gente precisa prosseguir. A gente precisa se aprofundar cada vez mais na palavra do Senhor. Nós vamos ver aqui algumas características em relação ao coração e vocês vão ver que o principal é a gente se aprofundar na palavra. Se você ama a Deus, você aceitou Jesus e você não ama a palavra, e você não lê, você está só perdendo seu tempo como crente. Porque você não vai avançar em nada. Quando nós olhamos para a vida do apóstolo Paulo, ele passou por muitas dificuldades. Ele sofreu perseguições, muitas coisas, certo? E aí, se ele não tivesse guardado o coração dele, vocês acham que ele teria conseguido cumprir o seu propósito? Diante de tudo que ele passou, se ele não tivesse realmente conectado com o coração, com o que Deus queria fazer através da vida dele? Acho que não, né? Então, isso também acontece conosco hoje. Nós passamos, às vezes, muitas pressões. Às vezes vem a falta, às vezes vem enfermidades, às vezes vem problema no lar, na família. Mas a gente precisa estar com o coração guardado no Senhor, alinhado com a vontade dEle. Porque nada disso tem o poder de tirar aquilo que Jesus tem para fazer nas nossas vidas. Glória a Deus.
nós podemos identificar nas pessoas que têm esse coração, porque elas têm frutos naturais. Uma pessoa que é amorosa, uma pessoa que é generosa, uma pessoa que é excelente naquilo que ela faz. Então, isso são frutos de pessoas que têm esse coração que agrada a Deus. Ela está refletindo nas suas atitudes o caráter do nosso Pai, do nosso Deus. Ela está crescendo, ela está frutificando em toda boa obra. Como diz lá em Colossenses 1,10, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no conhecimento de Deus. Então, essa pessoa aqui somos nós filhos de Deus. Nós precisamos frutificar para toda boa obra. E para isso, a gente precisa estar com as emoções do nosso coração alinhadas com o Senhor. Amém? Vamos caminhando mais um pouquinho, ver algumas características agora de um coração sincero. Em primeiro lugar, eu acho que todo mundo sabe, né? Que é amar a Deus sobre todas as coisas. Então, se nós amamos ao Senhor, se nós colocamos Ele em primeiro lugar na nossa vida, acima de tudo, dos nossos bens, da nossa família, dos nossos filhos, até porque tudo foi o Senhor que nos deu, né? Então, se nós amamos a Ele em primeiro lugar, amamos a Sua palavra, inclinamos o nosso coração para Ele, nós temos uma característica primeira, assim, de tudo, do coração sincero, que é o amor ao Senhor. Lá em Salmo 119 diz, inclina o meu coração para os teus estatutos e não para a ganância. Então, nós precisamos estar inclinados para a palavra do Senhor. O segundo ponto de um coração sincero é um coração que se deleita, é um coração que é satisfeito no Senhor. É um coração que realiza a obra do Senhor com alegria, que encontra satisfação em servir ao Senhor verdadeiramente. Salmos 48, versículo 8 diz assim, deleito-me em fazer a tua vontade, ó Deus meu, e a tua lei está dentro do meu coração. Então, queridos, nós precisamos nos deleitar no Senhor. Nós precisamos ser satisfeitos no Senhor. A gente não precisa estar com uma busca constante de coisas no nosso secular, na nossa vida, se ocupando de tudo e esquecendo que o nosso foco principal é o Senhor. É alcançar vidas, é vidas serem curadas, é vidas serem transformadas através de nós. Porque o poder de Deus, o Espírito Santo está dentro de nós. E Ele já nos capacitou para isso. Outro ponto muito importante é liberar perdão. Aleluia mesmo. Eu sei que talvez esse seja um dos pontos mais difíceis, né? Porque a nossa carne, ela quer interferir, mas nós temos que colocá-la no lugar. A capacidade de perdoar tanto a si, que não é só perdoar os outros, mas é também a si. Às vezes nós cometemos erros no passado, às vezes pessoas cometeram erros e nos magoaram, e às vezes a gente fica com aquilo dentro de nós, e a gente mesmo não se perdoa por certas atitudes. Mas Deus, o Senhor está te dizendo que você precisa liberar perdão sobre você mesmo e sobre as pessoas. Pessoas que te magoaram, pessoas que fizeram algo, até que ela nem sabe o que fez, mas você ficou magoada com ela, você precisa liberar essa pessoa. Porque um coração que é amargurado, ressentido, ele não consegue desfrutar da vida abundante do Senhor. Ele não consegue desfrutar das bênçãos. Não consegue refletir o que Deus tem para as nossas vidas. Efésios 4:32 diz, antes sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como Deus nos perdoou. Em Cristo nós fomos perdoados. Em Cristo nós fomos libertos, nós fomos curados, nós fomos sarados. Nós temos acesso direto ao Pai que antes nós não tínhamos. Nós vivíamos afastados do Senhor, nós vivíamos mortos espiritualmente, mas Ele nos alcançou, queridos. Nós éramos pessoas muito difíceis e o Senhor nos alcançou. E como é que nós não vamos perdoar os outros? Se Deus também ama eles e nós vamos viver todos juntos na eternidade. Todos juntos louvando ao Senhor. Então precisamos sim perdoar. Liberar perdão.
O perdão, ele é o caminho para a cura e para a paz interior. Eu acho que a maioria sabe que eu amo estudar sobre cura. Então, claro que eu teria que falar um pouquinho sobre isso. Cientificamente já é comprovado que quando nós estamos com mágoas e ressentimentos, várias doenças surgem no nosso corpo físico. E uma delas é o câncer, que assola e preocupa muita gente. A maioria da raiz do câncer, ele vem de mágoas. E, incrivelmente, as mulheres são as que mais guardam rancor. São as que mais guardam mágoas. De, às vezes, um pai que abandonou, de, às vezes, um esposo, de, às vezes, a mãe. Isso é um pouco, assim, difícil para falar, porque eu também fui criada sem pai, e eu tive que superar muita coisa na minha vida. Então, eu quero dizer para vocês hoje que o Espírito Santo, ele faz aquilo que a gente não pode fazer, queridos, em nós. Ele cura a nossa alma, os nossos sentimentos. Ele nos ajuda. Se você não está conseguindo, pede ajuda ao Espírito Santo. Não deixe que um ressentimento, que uma mágoa influencie o teu corpo físico. Porque muitas vezes você está com aquelas doençazinhas de estimação. E às vezes são sentimentos que estão aí dentro, guardados no teu coração, e você ainda não se livrou deles. E isso é muito sério. Nós, como cristãos, a gente não pode ter nada no nosso coração que nos afaste e nos limite daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, um passo inicial para você reestruturar a confiança, muitas vezes, de alguém que você perdeu, é justamente você perdoar e você liberar essa pessoa. E também é uma demonstração de amor. O Senhor Jesus, nosso Cristo, né? Quando Ele morreu, Ele teve a maior demonstração de amor por nós. E Ele deixou tão pouco para a gente fazer, tão pouco assim realmente. E então amar deve ser algo principal nas nossas vidas. A gente não pode deixar que nada tire e preencha o nosso coração de tal forma que a gente não consiga amar as pessoas. Essa semana aconteceu em Arco Verde, acho que a maioria soube, né, um caso muito triste, feminicídio. Eu, como mulher, eu fiquei assim muito chocada. Eu não paro muito para estar vendo notícias que eu não gosto muito mais. E eu fiquei assim muito chocada com o que eu soube, da forma como ela morreu, como foi a morte dela. E eu fiquei pensando, meu Deus, como é que esse homem fez isso? Ele não merece perdão, um homem desse. Eu falando para mim mesmo, né? E aí o Espírito Santo me corrigiu, né? Nesse momento, assim, dizendo que ele também merece perdão, porque Jesus também morreu por ele. E às vezes as coisas que acontecem ao nosso redor é tão sério, tão difícil, que às vezes a gente acha que a gente não pode perdoar, aquela pessoa não merece perdão. Mas a gente precisa orar para que essas pessoas tenham seus olhos abertos e elas conheçam o amor de Cristo. Eu não posso falar nada em relação a eles porque, né, eles partiram. Mas aqueles que estão próximos a nós, a gente precisa perdoar, liberar e orar realmente por eles. Porque esse é o primeiro sinal que você perdoou a pessoa, é que você ora por ela. Para que ela cresça, para que ela desenvolva. Mesmo que você não fique perto dela, você não é obrigada a ficar perto dela mais. Mas você precisa orar por ela, para que os olhos espirituais dela sejam abertos e ela veja as atitudes erradas. E você também precisa se examinar, porque às vezes também você não é uma pessoa muito fácil, né? Amém. Vamos para um próximo tópico. Só um minutinho. Um coração humilde. Um coração humilde e um coração que reflete gratidão é um coração que agrada a Deus. Filipenses 2:3 diz assim: não sejam egoístas e não tentem impressionar ninguém. Sejam humildes, considere os outros mais importantes do que vocês. Será que nós estamos fazendo isso? Será que nós estamos sendo humildes realmente? Nós estamos considerando mais o outro do que a nós? Quem está dizendo é a palavra, não sou eu. Na nova versão transformadora, viu? Filipenses 2:3. Nessa passagem aqui, o apóstolo Paulo também escrevendo, né, aos filipenses, referindo-se à igreja de Filipos, ele está incentivando a união e a humildade, porque estavam acontecendo muitos interesses falsos e muitas atitudes falsas naquela igreja. Então,
ele escreve essa carta orientando a ter cuidado nas suas ações. E, claro, ele dá o maior exemplo, Jesus. Jesus, ele foi o nosso maior exemplo de humildade. Se nós seguirmos o nosso mestre, o exemplo dele, pode ter certeza, queridos, que nós vamos ter um coração verdadeiro e humilde diante do Senhor. Não tem para onde correr. A humildade, ela é essencial, porque ela demonstra a nossa dependência do Senhor. Ela demonstra que quando a gente é humilde, a gente demonstra que nós não dependemos da nossa força, muitas vezes da nossa família, muitas vezes do que temos, não. Que a gente depende somente do Senhor. Ele é a nossa fonte em tudo que a gente precisa. E a gratidão, que está diretamente relacionada com a humildade, porque quando nós somos gratos, nós estamos alinhados com o Senhor. Às vezes recebemos bênçãos do Senhor, coisas que a gente esperava tanto e aconteceu, e às vezes a gente nem agradece. Às vezes nem agradecemos porque nós acordamos bem, com saúde, respirando, enquanto pessoas estão internadas. Às vezes não agradecemos pelo nosso esposo, pela nossa esposa. Não agradecemos, às vezes, pelos nossos filhos, enquanto tantas mães querem ser mães e não podem. Então, existem muitos motivos, queridos, para a gente agradecer ao Senhor. Um coração grato é uma das chaves primordiais da gente continuar sendo bem-sucedido e próspero no Senhor. Colossenses 3, no versículo 15, diz assim: a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine o vosso coração e sedes agraciado. Então, a paz de Deus é governando o nosso coração e as nossas emoções, ela vai nos ajudar a sermos humildes diante do Senhor. Porque um coração atribulado, onde as emoções governam a todo momento, você não consegue se controlar diante das situações, a paz do Senhor vai embora. E se essa paz ela não domina o teu coração, você não consegue ser humilde. Você toma decisões precipitadas, você não aguarda a direção do Espírito. Então, coração grato está diretamente ligado com o coração humilde. E o último tópico em relação às características de um coração sincero é a integridade e a excelência. Um coração que é íntegro, ele não é falso. Amém? Um coração íntegro, ele é honesto. E ele é honesto porque ele é honesto verdadeiramente. Não é porque tem outra pessoa vendo. A pessoa não está vendo e você não está sendo honesto. Mas quem é que está te vendo? O Senhor. E o Senhor está olhando para nós a todo momento. Não tem como a gente esconder do Senhor. A gente esconde das pessoas, mas do Senhor não. Então, esse coração íntegro, ele tem que ser a nossa base. A gente precisa agir com honestidade diante das situações. A gente não pode ser desonesto com as pessoas. A gente precisa ser verdadeiro, a gente não pode ser falso. Porque as pessoas estão também nos observando. E elas precisam ver Cristo em nós. Elas precisam ver que nós fomos transformados para que elas possam querer servir a esse Deus também. Porque se elas não veem verdade nas nossas palavras, nas nossas atitudes, elas vão querer ser crente para quê? Se a gente vai estar vendo a gente agindo da mesma forma que as pessoas lá no mundo. Amém? Então, a integridade, Provérbios 11:3. Dos justos, nós somos justos. Alguém é justo? Amém. Nós somos justos. Por que nós somos justos? Perfeitos? Não. Nós somos justos porque nós fomos justificados, porque nós somos perdoados por Cristo através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, por isso que nós somos justos. E a integridade dos justos vai os guiar, e a perversidade dos infiéis o destruirá. Essa é a consequência de quem é infiel e de quem não é íntegro com o Senhor. A palavra mesmo já diz, né? Então, a retidão e o caráter, ela deve conduzir o nosso caminho. E a falsidade e a desonestidade não pode fazer parte de um coração sincero que agrada a Deus. Mas devemos buscar a verdade e sempre a justiça. Glória a Deus. Agora eu quero dar para vocês 2 exemplos de pessoas que tiveram coração que agradaram ao Senhor. Será que alguém pode citar?
A primeira pessoa que foi citada na Bíblia como coração que agrada a Deus? Isso, muito bem, irmã. O rema está dando resultado, né? Davi, ele teve um coração dependente e totalmente quebrantado diante do Senhor. Davi, ele era filho de Jessé. Eu gosto um pouquinho de história, né? Então, vou falar um pouquinho com vocês sobre a história de Davi. Davi, ele era o 8º filho de Jessé. E Davi, ele ficava cuidando das ovelhas. Era a função que ele tinha. E os seus irmãos eram homens de guerra, né, homens bem apresentados, bonitos, fortes. E quando Samuel, o profeta, chegou, porque Deus já tinha falado com Samuel que iria levantar um rei para Israel, porque Saul não agradava mais ao coração de Deus. Veja, ele deixou de agradar o coração de Deus. Então, Deus disse a Samuel que iria levantar um rei. E aí Samuel foi lá, na casa de Jessé, olhou todos os filhos de Jessé e claro que ele disse, deve ser Eliabe. Que Eliabe é bonito, é um homem forte, é um homem realmente que fisicamente é um rei para Israel. E aí ele olhou todos e Deus dizendo, não são esses. E então Samuel fez, acabaram-se os jovens, seus filhos, e ele disse, não, tem mais um que está lá cuidando das ovelhas, mande chamá-lo. E aí mandaram chamar. E quando ele viu Davi, aquele jovenzinho, deixa eu ver aqui uma característica de Davi. Ele era bem jovem, novinho assim, ruivo. Pronto, era isso aqui que eu queria ver. Ele era ruivo, ele não tinha forma nenhuma de um rei. Mas Deus disse, é este Samuel. Porque eu olho o coração, eu não olho como o homem vê. O físico, a aparência, as atitudes. Eu olho o que está dentro do coração. E nesse momento, Samuel ungiu Davi. Ele ainda não ia ser rei, mas ele já ia começar a se preparar para isso. E é isso que Deus está dizendo a nós nessa noite. Ele está olhando para o teu coração. Não é para o que você é, para o que você tem, para o que você veste, para onde você vai, de que família você veio, não. Ele está olhando para o que o seu coração é diante do Senhor. E que a gente possa ser assim como Davi. Davi depois, aconteceu algumas questões, ele se tornou rei, ele pecou, ele desobedeceu ao Senhor em alguns momentos. E até eu queria ler esse versículo com vocês. Ele tenta esconder, né, o pecado de Deus, mas a gente não pode esconder o pecado do Senhor, né? 2 Samuel 12, o versículo 12. Porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. No versículo 13, Davi disse, então disse Davi a Natã, pequei contra o Senhor. E disse Natã, que era o profeta que estava alertando Davi, também o Senhor perdoou o teu pecado e não morrerás. Então, por que Davi agradou tanto ao Senhor? Porque mesmo Davi não sendo perfeito, ele errou, ele era rápido em se arrepender. Ele era rápido em se voltar para o Senhor e pedir perdão. Então, Davi, ele confessou, no início ele quis esconder, mas depois ele confessou realmente ao Senhor o que ele tinha feito. E o Salmo 51 fala do pedido dele de perdão. Cria em mim, ó Deus, um coração puro. Então, Davi, ele pediu isso ao Senhor porque ele reconheceu que ele precisava realmente desse coração diante do Senhor e o Senhor perdoou Davi. E ele foi citado lá no Novo Testamento também por Paulo. Em Salmos 32, o Salmos 32 de Davi, ele é citado também no Novo Testamento. Davi, ele vivia nessa antiga aliança ainda, ele não tinha o Espírito Santo dentro dele como nós temos hoje. E mesmo assim, ele tinha fé e ele cria em Deus. E Deus o perdoou, não pelas obras que Davi fez, mas pelo coração dele voltado ao Senhor. Um coração rápido em se arrepender. Nós hoje vivemos em uma nova aliança, porque nós já aceitamos Jesus, Jesus Cristo já veio, já morreu por nós, já ressuscitou, e hoje nós temos uma nova aliança através do sangue de Jesus. Nós já fomos perdoados, mas pode acontecer muitas vezes a gente cometer algum erro, da gente sair um pouco do caminho em algumas coisas, e a gente precisa ser rápido em pedir perdão ao Senhor e voltar para o caminho que Ele tem para nós. Amém? Eu queria dar outro exemplo rapidinho, que já está acabando o meu tempo, sobre Daniel.
Daniel é um grande exemplo de um coração que agradou ao Senhor, porque Daniel, ele teve um coração intencional. E essa característica de Daniel agradou muito ao Senhor. E é o que nós precisamos ter. A intenção verdadeira naquilo que nós vamos fazer. Uma intenção realmente de agradar a Deus. Daniel, ele era um jovem hebreu e ele era da linhagem real de Judá. Ele era até da nobreza mesmo de Israel. Quando ele era adolescente, ele foi levado cativo para a Babilônia junto com alguns amigos dele, que eram Ananias, Misael e Azarias. E eles foram colocados, lá no palácio e eles tinham que se alimentar de todas as iguarias do rei. Mas Daniel e os seus amigos colocou em seu coração em não contaminar. Vejam como eles tinham um entendimento. Ele tinha uma aliança ali com o Senhor, ele não queria quebrar aquela aliança com Deus, com aquele alimento. Ele sabia que aquilo ali não agradava a Deus e ele não queria se contaminar. Então, ele foi intencional, ele foi firme no propósito, ele se diferenciou dos demais e ele alcançou o favor de Deus por causa de uma atitude, por causa de uma firmeza de coração. E é isso que chama a atenção na vida de Davi para nós. A gente precisa ter essa inteireza de coração, mesmo que todo mundo aí fora esteja envolvido, qualquer situação, a gente não vai participar, a gente não vai se envolver, a gente não vai fazer, porque em primeiro lugar nós temos uma aliança com o nosso Deus. Nós precisamos ser firmes e íntegros naquilo que o Senhor confiou a nós. Aleluia. O nosso coração, queridos, é o centro de todas as nossas decisões. Então, é daqui que partem as nossas decisões. O porquê de nós precisamos estar tão alinhados com o Senhor. Porque é daqui que vai sair as decisões que a gente precisa tomar na nossa vida. E esse exemplo aqui, que foi o nosso querido pastor Johnny, que me enviou, que eu não tinha pensado. Os primeiros convertidos no início da igreja primitiva. Vamos ler em Atos 2, versículo 44. De 44 a 46. Todos os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades, os seus bens e distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições com alegria e com sinceridade de coração. No início da igreja primitiva, nesse versículo aqui, a gente pode observar como havia união entre eles, como eles eram generosos entre si. Todos os dias eles se reuniam no pátio. E às vezes só temos 2 ou 3 cultos por semana e a gente não vem se reunir, não vem congregar. Não vem agradecer ao Senhor, não vem prestar um culto a Ele. E naquela época, todos os dias eles se reuniam no pátio, porque nem tinha o templo ali físico, eles se reuniam no pátio, era o início da igreja. Partiam o pão em suas casas. Nós temos hoje os grupos de conexão, que é uma bênção, porque nós estamos ali mais perto, mais junto das pessoas, nós podemos conversar, compartilhar coisas que aqui na igreja a gente não tem tempo, muitas vezes. E eles faziam tudo isso, queridos, com alegria e com sinceridade. Então, nós precisamos servir ao Senhor com alegria e com sinceridade. Servir ao Senhor não pode ser um peso, não pode ser algo a mais na nossa vida para completar o nosso dia, para fechar a nossa agenda do mês. Uma escala não pode ser algo que nos obriga a fazer aquilo. A gente precisa fazer de coração, porque o Senhor nos abençoou, porque o Senhor nos salvou e é para Ele. Não é para a igreja, não é para somente, claro, o pastor, não é para cumprir e obedecer o nosso líder, é porque o Senhor merece o nosso serviço. O Senhor merece que a gente sirva a Ele com coração alegre, não com imposição, não porque eu preciso fazer, senão isso, aquilo. Não, mas eu vou fazer, eu vou servir, porque eu estou fazendo para o meu Deus. E fazendo para o Senhor, nós estamos fazendo para as pessoas também.
né? Nós estamos ajudando uns aos outros para que o quê? A igreja cresça, para que o reino cresça, para que pessoas sejam alcançadas. Quando nós cuidamos da nossa igreja, na limpeza, nos departamentos, não é só para nós, a gente recebe, tem um conforto, mas é para a nossa família, para os nossos amigos, é para as pessoas que vão chegar aqui na casa do Senhor. Então, tudo isso precisa ser feito em unidade, em amor e com alegria de coração. E tudo isso vai refletir no crescimento da igreja e no crescimento das nossas vidas. Porque nós vamos amadurecer mais, nós vamos aprender a ser mais submissos às lideranças, nós vamos aprender realmente a organizar o nosso tempo, porque se eu tenho uma escala, eu preciso cumprir, eu tenho que organizar o meu tempo para cumprir aquilo ali, porque primeiramente é para o Senhor. Então a gente precisa fazer tudo isso com excelência. Porque naquela época eles não tinham a facilidade que nós temos hoje. Mas vejam que o Evangelho só chegou até nós hoje porque tiveram pessoas comprometidas com esta palavra. Porque tiveram apóstolos que sofreram pelo nome de Jesus. Sofreu para que esta palavra chegasse até nós. Eles não tinham acesso à palavra física como nós temos hoje. E muitas vezes a gente passa dias sem pegar na palavra do Senhor para ler. Só ler na igreja. Então, como é que a gente quer realmente desfrutar de um crescimento e de uma maturidade, se a gente não está fazendo a nossa parte? E caminhando, agora para a conclusão, eu queria ler com vocês em Romanos 8, 27, na versão King James. É uma versão muito boa para estudo, a versão King James. Romanos 8, 27. Aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus, que somos mais do que vencedores. O Senhor, Ele nos conhece, o Senhor, Ele te conhece, Ele sabe as verdadeiras intenções do teu coração, Ele sabe o que está passando aí dentro agora do teu coração. Ele está realmente te conhecendo profundamente, mas será que você está agindo da forma como precisa agir para agradar o Senhor? Queridos, a nossa dependência precisa estar totalmente no Senhor. A nossa confiança precisa estar totalmente no Senhor. Nós temos um Espírito Santo operando dentro de nós, um Espírito Santo que flui através de nós. Amém? E para termos essa intimidade realmente, essa intimidade verdadeira, desfrutar desse sobrenatural, a gente precisa ser sincero. Então, o que nós temos alimentado? É uma pergunta. O que nós temos alimentado no nosso coração? Nós temos alimentado todos aqueles maus sentimentos que corrompem e nos afastam de Deus? Ou nós estamos nos alimentando com a palavra, com os louvores? Nós estamos mudando o ambiente em que nós entramos. Muitas vezes a gente chega num ambiente tão difícil no nosso trabalho, até mesmo em casa. E a gente vem com tantas coisas do dia a dia. E a gente deixa aquele ambiente pior ou a gente transforma aquele ambiente com as nossas atitudes. Porque quando a gente chega, o ambiente precisa ser transformado. Se a gente está com o coração verdadeiro e sincero no Senhor, quando a gente chegar, a luz ela vai chegar. Quando Jesus andou aqui na terra, onde ele chegava em ambiente de morte, chegava a vida. Chegava lá. Ele entrava em locais que pessoas estavam mortas, pessoas eram ressuscitadas. Pessoas estavam chorando porque perdeu alguém e elas começavam a se alegrar porque Jesus trouxe vida. Pessoas estavam endemoniadas e Jesus libertava aquelas pessoas. Estavam enfermas, Jesus curava. E esse mesmo poder opera dentro de nós. Esse mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está dentro de nós. E ele flui através das nossas vidas. A gente precisa, queridos, entender isso. A gente não pode ficar caminhando como Deus quiser, não. A gente precisa caminhar no sobrenatural do Senhor. A gente precisa caminhar alcançando vidas, pessoas.
A gente precisa estar conectado verdadeiramente com o Senhor. A gente precisa viver aquilo que Deus disse que a gente pode fazer. E essa escolha está nas nossas mãos, porque as emoções do nosso coração somos nós que dominamos. São as nossas atitudes. Nós precisamos refletir quem nós somos. 2 Coríntios 3:2 diz: Vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque nós somos a carta de Cristo. Cristo está escrito em nós e as pessoas estão vendo isso. Muitas pessoas, às vezes, não vão ter acesso à palavra, a vir à igreja, mas elas vão ver a tua atitude, elas vão ver as tuas palavras. E será que elas estão querendo conhecer esse Deus? Será que você está refletindo isso no seu local de trabalho, na sua casa, onde você está? Essas pessoas precisam ser tocadas pelo Senhor e elas vão ser tocadas através da tua vida. Você precisa refletir o caráter do teu Pai. Você precisa refletir o reino que você vive. É um reino de alegria, não é um reino de tristeza, de murmuração, de reclamação, de dúvida, de enfermidade, está se arrastando, não. É um reino de paz, alegria e amor. É um reino onde nós precisamos andar em saúde. A gente não pode estar deixando que enfermidade nos abale e nos atrapalhem de servir ao Senhor. Como é que as pessoas vão querer servir a esse Deus? Se você anda tão entristecido, com tantas dificuldades, apresenta só um Deus que não é um Deus bom. Você precisa refletir verdadeiramente quem é o teu Pai, querido. Aleluia, glória a Deus. Salmos 32:11 diz assim: Alegrai-vos no Senhor, regozijai-vos, vós os justos, cantai alegremente, todos vós os retos de coração. Essa deve ser a nossa condição como filhos de Deus. Nós precisamos andar em alegria, em amor, em generosidade. Nós precisamos cantar alegremente ao Senhor. Nós precisamos ser retos de coração. É isso que as pessoas aí fora estão precisando, de uma igreja sincera, de uma igreja íntegra, excelente em tudo que faz. E para finalizar, eu queria chamar o louvor, por favor. Enquanto eu estava estudando sobre esse tema, quando eu vi lá o tema que o pastor me deu, eu fiquei muito apreensiva. Eu falei, Senhor, o que eu vou falar sobre um coração sincero, né? Eu achava que não tinha nada para falar. E aqui é só metade do que eu preparei, porque senão ia dar vários cultos, que existem várias vertentes. Mas aí o Senhor começou a trabalhar muito forte ao meu coração e também o pastor Johnny me orientou em muitas coisas que eu ainda não tinha pensado. E aí o Senhor me deu essa frase, que eu queria que vocês guardassem ela. Quem quiser também pode anotar, porque foi uma frase inspirada pelo Espírito Santo. Diz assim: um coração sincero, alinhado com o do Pai, nos capacita a viver o nosso propósito na terra. Foi o Espírito Santo que disse isso para mim, eu estou dizendo a vocês. Se a gente tiver um coração verdadeiramente alinhado com o Senhor, nada vai nos impedir de cumprirmos o nosso propósito aqui na terra. Nada vai impedir ninguém, dificuldade, nada, porque nós estaremos fazendo a vontade do Senhor. Aleluia. Eu queria cantar, Gracinha, aquele refrão desse louvor 139, por favor. Esse louvor também foi uma inspiração que o Senhor nos deu. Quando eu fui falar com Gracinha sobre esse louvor, ela já tinha pensado nele. Então, o Senhor confirmou mais uma vez o que Ele queria fazer nessa noite. E por alguns instantes que temos ali, eu queria te convidar no seu coração a refletir como está sendo a sua sinceridade nessa jornada de vida, de caminhada com o Senhor. Enquanto ela vai cantar o refrão, você ora ao Senhor, aí mesmo onde você está, fala com Deus, fala com o Espírito Santo. Não sai daqui hoje com nada desalinhado e desajustado, não. Alinha o teu coração hoje com o teu Pai. Se você quiser ficar de joelhos, se você quiser ficar em pé, se você quiser ficar sentado, mas não sai daqui sem estar totalmente alinhado com o Senhor, porque eu tenho certeza, queridos, que nós vamos viver coisas grandiosas nas nossas vidas.
se nós estivermos alinhados verdadeiramente com o Senhor, com o Espírito Santo, com os seus princípios, com a sua palavra, não tem como a gente não desfrutar de uma vida abundante. Glória a Deus.